nome é Matheus Aguiar e hoje no nosso primeiro podcast vamos falar sobre DNA de conhecimento. E eu trouxe algumas pessoas aqui para discutir um pouquinho sobre esse tema. Vou chamar agora aqui meu amigo Rafael. Opa, fala galera, meu nome é Rafael Sampaio, eu sou formado em Letras pela Universidade Federal do Ceará e às vezes sou coach reverso e falo que a vida não é essas coisas todas aí. Importante, né? Importante. Pô, coisa diferente, não? Tem Coach reverso. Coach reverso, gostei. Show. Você mexeu na ferida do Matheus agora. Por quê? Quer ser coach? Não, não acredito não, Matheus. Não, eu não sou crente hoje não. Gente, e essa voz misteriosa aqui é o Juan. Vamos lá, Juan. Oi, gente, meu nome é Juan Rodrigues, empreendedor, acadêmico de Direito, às vezes aconselhando na mesa de bar esses meus amigos aqui que vos falam. Vai ser um prazer discutir isso tudo com vocês. E para finalizar, não menos importante, César. Meu nome é César Lima, estudante de psicologia, longe de coach ou coach reverso. E tamo aí. Tá ok? Gente, como vocês podem ver, são pessoas de áreas distintas e pensamentos iguais. Nem sempre. Não, eu sei. Mas Quase todos, nunca. Só que não. mas quase todos concordam que cerveja é uma das coisas importantes. Quem não concordar tá errado. Eu não confio nele. O que é esse DNA de conhecimento? Todos ficaram calados, então acho que eu vou falar um pouco sobre o que eu acho. Por livre e espontânea pressão. Na primeira vez que eu escutei sobre o deleite de conhecimento, eu tive uma certa dúvida para poder entender essa palavra. Porque eu, como estudante de letras, eu acredito que eu levei muito ao pé da letra sobre o que é o deleite de conhecimento. Só que, pelo que eu entendi, até quanto tempo demora para um tipo de informação chegar até a gente? Só que entra o questionamento. Toda informação é conhecimento? Porque eu acredito que você só pode ser conhecimento com algo que você saiba usar. Saiba que você, por exemplo, na internet a gente é acessado, desculpa, acho que essa não é a palavra. Na internet a gente tem várias informações e a todo momento, e às vezes a gente não sabe o que usar. Então acho que a gente precisa ter foco para saber o que procurar. E quando você sabe o que procurar, aquilo que você acha é o conhecimento que você procura. Pera. Acho que falei totalmente errado, mas eu acho que ele... Não, deu pra entender. Até porque o DNA é só uma opinião minha, que o DNA do conhecimento, se a gente, na visão letrística, né? Letrística, esse nome existe? Existe agora. Neologismo. Nessa visão ideológica do nosso querido amigo Rafael A falsidade de letras, mas DNA do conhecimento, se você for ver, realmente é o pé da letra. Porque DNA, o que você entende por DNA? DNA é aquele negócio a quem atrasa. Quando você está assistindo uma série, que a voz do personagem sai, mas a legenda lá embaixo diz outra coisa. Quem é o DNA? É um DNA da porra, quem é chato pra caralho. Mas justamente é analisar isso, o que é o assunto. O DNA daquilo é quem é atraso em relação ao conhecimento. Qual o tipo de conhecimento? Qual o conhecimento? O que vocês acham? Eu acho que no tocante do que o Rafael falou, mas puxando para a área do comércio em si, o deleite de conhecimento, usando conhecimento para aproveitar mesmo na área, é estudar bem o local que você está, como é comércio, toda a área varejeira é uma moça. Varejista. Área varejista. Tu é do varejo? Sou como é que é? Do atacado, mano. Sou de linha de produção. Gente, pra quem não sabe, o Juan trabalha com Eu sou, confecção de joias. Eu sou ourives. O que é ourives, né? Pelo amor de Deus. Isso é assunto pronto. O que o Juan faz da vida. Na verdade, eu ganho a vida vendendo anel, mas tudo bem. Continuando, Sim. Juan. Eu Continuando. acho muito interessante que você poder deixar o número de contatos. Gente, final do podcast, não percam, tá? Vou deixar o contato aí. Continua, gente. Sim. Foco no podcast. Foco no podcast. Você pesquisa uma ideia inovadora em algum lugar que você acha interessante para trazer para o seu local, que pode atender muito bem a uma clientela específica e que ainda o comércio
da sociedade não abrange, não faz. Isso é no tocante do que o Rafael falou, é bem interessante, porque é muito fácil olhar o que está acontecendo lá fora e só querer trazer aqui para cá, sem saber se vai dar certo ou não, sem ter um estudo do que eu quero aplicar. Eu acho que é muito no que ele falou, é sobre isso, entendeu? Também em relação ao comércio, claro. Eu acho massa tocar nesse assunto, né? Porque remete muito à situação de quem alcança primeiro, né? De quem alcança primeiro essas informações, quem é que tem condições de buscar. Então tá muito voltado à questão do capitalismo também. Quando eu trago a ideia do capitalismo, eu trago em duas dimensões, né? Eu vejo uma dimensão que traz benefícios tecnológicos, da chegada da informação com mais agilidade, mas também remete à situação da desigualdade, porque, querendo ou não, a pessoa menos favorecida economicamente, e aí entra a questão do comércio inclusive, essas pessoas elas alcançam essa tecnologia, essa informação bem depois daquelas que têm maiores condições. Então é uma realidade muito própria do nosso país. A gente tem uma desigualdade muito grande, tenho números agora para apontar, mas são coisas que remetem à chegada dessa latência, né? Poxa, esse tempo que demora a chegar em determinada casa, determinada pessoa, de bairro para bairro, região para região. Então tem muito a ver com isso. Por exemplo, São Paulo, algum tempo atrás, era o polo do recebimento dessas informações do Brasil. E aí, quando você para pensar na globalização, chegada da internet em vários outros locais, esse alcance tem aumentado, né? Essa velocidade tem aumentado, e outros estados, assim como Fortaleza e outras capitais, têm alcançado com maior velocidade essas informações e tecnologias. Eu acho que isso, se eu pudesse desenhar tudo isso que a gente está conversando, seria uma corrida, uma grande corrida, que tem uns mais à frente e outros mais atrás. E a cada vez que eu consigo um novo conhecimento no local que eu estou para aplicar e inovar, é como se fosse um ponto de chegada e ao mesmo tempo um novo começo para outra corrida, a outro conhecimento que vai inovar de novo, entendeu? Todo mundo está à busca dessa linha de chegada, mas ela nunca acaba. Nunca acaba. O delay do conhecimento é muito isso também. Eu acho que juntando um pouco o que você está falando, esse negócio de o delay de conhecimento é uma corrida, só que é bem essa questão mesmo de capitalismo que às vezes pessoas não têm condições e outras têm. Então é esse negócio, eu acho muita verdade, isso de algumas pessoas começam muito atrás para ter acesso à informação e outras pessoas têm esse acesso muito fácil, entre aspas, porque eu acho que apesar de a informação estar no mesmo lugar e ter o mesmo ponto, onde todos podem chegar nesse ponto, o caminho até você chegar a esse lugar, até esse acesso de informação, é o que gera a dificuldade de que acredito que muita gente não tem. Acho que falando no que eu acabei de desenhar como uma situação, é como se tivesse muita gente já correndo, mas também muita gente que ainda nem chegou na partida, nem deu a partida ainda na corrida, né? E tem gente que nem sabe que tem que correr, né? Verdade. Era isso que eu tava pensando, Matheus. Mas, só para vocês terem noção, pessoal, a gente tá aqui abordando esses vários temas, puxando para um lado social, para um lado socioeconômico, para um lado mercadológico, para um lado etimológico da palavra e tal. Mas o delay, no final das contas, é todo esse atraso, e que isso eu já vou puxar para a próxima pergunta que eu queria debater aqui com vocês. Até que ponto esse delay ele atrapalha? Eu acho que isso já foi até comentado aqui, mas a gente pode até estar aprofundando melhor. Até que ponto esse delay impacta no cotidiano aqui? Porque a gente tem muito essa visão que o quê? Esse detalhe, esse podcast aqui, esse assunto, ele é de um podcast do Murilo Gun, então é até interessante, a gente recomenda para que vocês escutem. Recomendo, né, galera? O cara é legal. Sim, mas e a ideia aqui é a gente tá discorrendo em cima desse ponto. E lá ele fala muito sobre e você ir buscar na fonte, e você ir lá, tipo, qual é a fonte do conhecimento em tecnologia? O Japão, então,
tipo, os Estados Unidos. E na nossa opinião aqui, uma coisa que a gente estava conversando hoje mesmo, é que muito desse conhecimento tá aqui dentro do Brasil, tá aqui, tipo, nas grandes cidades, e a gente nem recebe, não precisa nem, tipo, viajar e tal. Claro que lá vai ter uma coisa totalmente diferente, e aqui vai ter, e que é interessante. Mas só pra tentar fazer uma pergunta com tudo isso que eu disse, que eu não tô entendendo mais nada, o que é que vocês acham que impacta no dia a dia das pessoas, no dia a dia de você, César, no dia a dia de você e Rafael? O que é que vocês acham que isso tá atrapalhando vocês? Vocês sabiam que isso existia? Cara, assim, eu vou dar um exemplo, eu até já tinha falado com alguns colegas semana passada. Por exemplo, tem um podcast que eu acho interessante, são 4 cearenses que foram morar na Inglaterra. Então, assim, a forma de elas trabalharem é falar da cultura, né, a experiência de vida delas naquele local, que é uma experiência totalmente outra. Então, para mim, o deleite de conhecimento ele vai abarcar inclusive a questão cultural, entendeu? Poxa, trazer uma informação nova, uma informação de uma outra região para a gente acaba assimilando também da cultura do outro, né? Porque às vezes a informação tem tudo a ver com determinada cultura. Hoje a gente come açaí, que não é próprio de Fortaleza, a gente come, tem até tacacá, não sei se vocês conhecem, uma comida típica também da região amazônica. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas assim, houve essa emancipação, né? essa mistura, na verdade. Então, isso é muito bacana. Então, nós temos que pensar que o impacto, ele é um impacto também cultural. Quando eu estive vivenciando na Amazônia, né, eu morei lá durante um tempo, a energia chegou no local, então a tecnologia acabou também influenciando as comunidades ribeirinhas. Houve uma expansão de conhecimento dos direitos, de deveres, eles acabaram entendendo que eles também eram cidadãos com responsabilidades e etc. Mas mudou muito também da cultura local, ou seja, quando você traz informação de um outro lugar, por mais que demore, porque deve ter demorado uns 50 anos para chegar a internet lá, entendeu? No meio do mato, lá no meio das brenhas, onde só tem acesso de rio. Aqui dentro do Ceará mesmo a gente ainda encontra tipo, comunidades que esse acesso ainda é difícil, né? E a gente está em 2019, cara. Eu falando lá porque é muito mais explícito, não, né? Sim. Mas a gente percebe que muitas pessoas elas não recebem isso. Na minha vida, César... Tua vida é César? Minha vida, o César. Tá. Que bom que você entendeu. Eu tive alguns acessos à internet com muita dificuldade, entendeu? Por exemplo, eu tinha que andar cerca de 2 km para usufruir da internet móvel de uma determinada operadora, entendeu? Apesar que tu ia pra Lan House, que eu ia... era da época da Lan House. Eu ia 2 km para acessar na Lan House. Eu era do mesmo jeito. Foi por isso que eu emagreci. Corujão, né? Eita, Ragnarok, ó. Eu acho que o deleite de conhecimento a gente pode colocar como uma força que é aplicada todo dia na sociedade, entendeu? Eu acho que até existe um delay no deleite de conhecimento, porque a pessoa já vive esse deleite de conhecimento, só que não percebe que isso, além de existir, na verdade, ela pode se aproveitar disso, e perceber isso é um gatilho para ela mudar muita coisa. Porque apesar, claramente, de ser algo ruim, ter esse delay todo de determinadas áreas para outras áreas, eu posso me aproveitar disso e ganhar com tudo isso, né? Porque a informação gera riqueza, com certeza, não só de monetária, mas de muita coisa em si. Concordo com tudo. Informação gera riqueza, mas eu acho que é aquele negócio. Você saber usar a informação é o que é mais essencial. Teve uma frase de um filme que até hoje eu guardo comigo, que eu acho que o filme Antes do Pôr do Sol. Essa trilogia, eu acho que foi o primeiro filme. Ele fala que esse é um filme de 96, 90 alguma coisa, se não me engano. E ele fala que ultimamente as pessoas estão tão viciadas em... Qual é a palavra? Em não gastar, de ter mais tempo, que acabam não aproveitando esse tempo. Acabam gastando esse tempo com coisas supérfluas.
E é meio que o que você precisa. Você tem tempo, você faz tudo isso para ter tempo, você vai atrás da informação, mas você não consegue você não sabe focar a sua informação. Eu acho que é um pouco isso. É aquela pergunta, né? Você, beleza, percebeu que existe o delay do conhecimento, mas será que você mesmo não é seu próprio delay nisso tudo? Tipo aqui, né? A responsabilidade, né? Quem faz você já pergunta, não atropela. Não, mas isso é interessante porque é uma das coisas que até no podcast do Murilo Gafá, que às vezes as pessoas elas perdem tempo, não é porque elas perdem tempo, mas elas tipo assim, eu preciso fazer um curso de alemão. Cara, se tu não vai usar o alemão, pra que tu tá perdendo tempo fazendo aquilo? Não é muito mais importante tu focar em um conhecimento que vai ser pro teu dia a dia do que eu vou fazer alemão porque eu vou ser foda, assim. Não, cara. É quase um acumulador de conhecimento, tem os acumuladores de objetos, né? Você acumular conhecimento que muitas vezes não, a gente nem se utiliza, né? Mas dando uma opinião diferente aqui, tu não acha que o cara se preparar para fazer alemão não seria uma forma de evitar o delay de conhecimento? Não, a ideia que eu entendi do que ele quis dizer é que a gente saber selecionar o que a gente vai realmente precisar. Não adianta eu fazer alemão, inglês, mandarim se eu só vou utilizar mandarim, entendeu? Não, o que vai ser? Mas aí eu acho que tá indo a contraponto da ideia do delay do conhecimento, porque eu acho que se precaver de algumas coisas e, como a gente está falando aí, aprender o alemão, pode te colocar em situações que você pode muito bem aproveitar ter aprendido o alemão como outra língua. Eu entendo assim, eu acho que ele estava trabalhando mais a ideia de... Acúmulo não é nem acúmulo de conhecimento não, mas você se observar, se entender, se conhecer, ao ponto de você dinamizar a sua vida. Porque a gente até discutiu aqui, poxa, momento psicólogo. A gente corre muito atrás das coisas e tudo mais, né? Corre atrás do conhecimento, só que o que é importante, né, para o meu bem-estar, para a minha vida? Será que correr atrás de conhecimento, correr atrás de dinheiro, está lhe dando qualidade de vida? Né? Então, assim, muitas vezes esse delay, né, esse tempo de chegar até as coisas, de buscar essas coisas, pode acabar prejudicando a própria pessoa. Tanto que tem tanta gente, pelo excesso da informação, ou pela falta da informação, ou o prejuízo de buscar tanto, querer tanto essas informações, que se adoecem, né? As pessoas ficam doentes mesmo e é um problema, inclusive, de dimensões mais sociais, né? E entra questão de política. Já entra um assunto aí para um podcast, né? Já fica um assunto para um podcast. Falando, discorrendo tudo isso, a gente uniu muito um lado de coisas que que meio que o ambiente ele faz com que a gente não tenha esse delay. Mas na opinião de vocês, até qual ponto não é responsabilidade nossa correr atrás dessas coisas? Boa pergunta. Porque, às vezes a gente culturalmente espera muito de entregas do nosso meio, né? Tem lá o jornal e o jornal lá tá dizendo uma coisa sobre lá no sul aconteceu tal coisa, mas isso nunca vai chegar aqui pra mim, não sei o quê. Mas será que você não é seu papel? Se aquilo é importante pra você ir atrás daquele conhecimento? Eu vou entrar até um pouquinho na área do Juan. Por exemplo, a Constituição ela fala que nós temos direito à educação, certo? Então, de quem é a responsabilidade de dar a educação para criança, jovem, adolescente, inclusive adultos que ainda não se formaram, né? Tanto do poder, né? Do governo, como da família, como da sociedade. Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que entender que é da responsabilidade mais global, né? Do indivíduo especificamente. Agora, tem um contraponto. O indivíduo tem essa disponibilidade, né? Tem tudo isso. O que falta agora é ele se disponibilizar aí, o estudante querer estudar.
Claro. Né? Tem escola, às vezes não tem vaga de escola. Aí é problema de quem? Do estudante? Não, é problema do governo, porque é direito, é constitucional. Agora, tem escola, tem tudo, tem ambiente. E o estudante não diz respeito ao professor, não quer aprender. Pô, aí a responsabilidade é dele. Entendeu? Eu acho que o delay... Desculpa, Pode até... ir. O delay de conhecimento, claro, tá bem claro que é a desigualdade mesmo em si. Saber ver que isso existe, saber ver que eu posso, de alguma forma, ganhar com isso e saber que tem muita gente perdendo também. E eu acho que o interessante, mesmo a gente ganhando com delay, sabendo que existe, sabendo às vezes onde procurar mais que certas pessoas, seria a busca de diminuir isso, né? Porque mesmo... A gente está falando isso aqui no Brasil em relação à Europa, por exemplo. Lá tem, com certeza, mas a diferença daqui do Brasil em relação a muitos centros, tipo um centro-sudeste para um centro-norte, entendeu? Assim, que está mais concentrado em um lugar do que outro, pô, o ideal seria diminuir bem muito, né? Pô, porque a gente é unidade, não tem que viver assim com mais conhecimento, mais facilidade para um e não para outro. Apesar disso, de a gente aprender com isso, de a gente ver possibilidade de ganhos e tudo mais, mas nesse ganho também saber que pode contribuir na diminuição, entendeu? Mas você acha que, por mais que aconteça isso é claro, isso é evidente, as pessoas podem fazer, tipo, igual a gente tá aqui conversando sobre um assunto e a gente foi atrás disso e tá repassando para as pessoas que a gente acredita que a gente tem um poder de discernir, né? Um poder de impactar as outras pessoas de uma forma positiva. Até um dos nossos propósitos aqui no podcast é a gente tá levando conhecimento para as pessoas, né? Compartilhe. Compartilhe. Isso. Dividir o pão. Isso. Mas, no nosso caso, a gente foi atrás e tal. Você acredita também que as pessoas... Elas são acomodadas com isso? Cara, se a gente for colocar que, sei lá, um grupo de pessoas parte do mesmo lugar e um vai procurar mais do que outro, ok. Mas a gente usar a comparação do delay de conhecimento em certas ocasiões é algo brutal. Porque é uma coisa até que cultural, entendeu? Tem muita gente que tá preocupado com o que é que vai comer amanhã e não sabe do conhecimento. É uma coisa bem complicada. É uma coisa até bem mais abrangente pra gente até, sei lá, depois conversar. No momento, né? Porque, beleza, existe demais o delay de conhecimento, mas a gente também tem que saber onde há a comparação certa, né? Porque, pô, é muito fácil dizer, eu tive esses cursos aqui, tive a possibilidade de aprender isso e aquilo, enquanto outra pessoa lá tava tentando estudar à noite, com fome, trabalhando, sustentar a família, essas coisas todas. E como dá pra comparar? Não dá. Tá tentando sobreviver. Beleza, alguém pode, desse jeito, pode chegar mais longe até do que essa outra pessoa com mais facilidades, mas é raro, né? Existem níveis diferentes, né, de conhecimento, existem níveis diferentes de delay de conhecimento. E é bem complicado dizer em que ponto nós somos responsáveis pelo delay de conhecimento. Até porque eu acho que nós aqui, porque nós somos podcasters, eu acho que tratar esse tema e abordar ele é uma forma de nós podemos ajudar a fazer as pessoas entenderem mais sobre o que é delay de conhecimento e talvez sobre compreender como elas mesmas podem procurar controlar, organizar melhor o conhecimento que elas estão procurando. Filtrar, né? Filtrar Não querendo puxar sardinha, né, para minha linha de estudo, mas a psicologia ela vai entender que muitas vezes a pessoa ela não consegue ter a motivação necessária porque falta ferramentas na vida dela. Então, uma pessoa que se desenvolveu com melhores qualidades, né, do que uma pessoa que se desenvolveu com qualidades não tão, como eu posso dizer, com suportes, essa pessoa vai ter muito mais ferramentas, né, para poder se desenvolver, tanto cognitivamente, do que a outra. Então, assim, há essa desigualdade, e o que leva muitas vezes também ao preconceito,
Eu lembro quando eu fui para Manaus, eu não fui buscar o conhecimento de como era o Amazonas. Então, eu confesso que o meu pensamento é, o Amazonas, vou encontrar lá as casinhas, né? Então, as casas de madeira. O pessoal andando com jacaré. O jacaré, por exemplo. Não, mas assim... Já. Então, assim... A negada pulando de cipó, né? E foi assim, foi um grande erro meu. Foi um grande erro do César, por quê? Porque eu poderia ter pesquisado um pouco mais do local onde eu estava viajando, o local onde eu ia habitar, e eu poderia ter entendido que lá era uma capital gigantesca, né, tão grande quanto Fortaleza. Um dos maiores polos industriais do Brasil. Então, da Zona Franca, tem né? vários prédios, ruas, asfaltadas. Então, assim, tem sua dimensão, entendeu? Então, foi um preconceito meu por não ir buscar a informação, mas estava disponível, entendeu? E eu tô falando, entendeu, umas 20 mil vezes. Não, mas isso é legal o César abordar, porque o delay, essa responsabilidade de você... claro, quando você pode ter essa responsabilidade, do jeito que a gente explicou aqui, o delay, muitas vezes, ele se torna um preconceito. A palavra mesmo, assim, um preconceito. Você não sabe sobre aquela determinada pessoa ou sobre aquele determinado assunto e você tem um pré. O que é um preconceito? É uma pré-determinação daquilo que você não sabe. E se você vai atrás daquele conceito, você acaba com o preconceito. É que nem aqueles grupos, né? Poxa, o podcast... O que é podcast? Tu não sabe o que é podcast, mano, né? Então, poxa, uma pessoa tá com aquela desinformação, mas pode ser culpa dela, pode não ser culpa dela, entendeu? É muito fácil jogar uma pessoa que de fora do seu âmbito, que não é acostumada a ter aquilo que você vive. Tipo, você tem aquele negócio, você tem aquele tipo de vida e é totalmente você julgar o direito de conhecimento da pessoa por ela ter uma vida totalmente indisposta que você é privilegiado de ter e a pessoa não tem, sabe? Como assim você não tem iPhone? Como assim vocês não estão gravando no estúdio? Fala não, cara. Pois é, pessoal, basicamente o nosso tema de início foi falar um pouquinho do delay, que é justamente o propósito da gente ter escolhido esse tema pra gente abordar tudo mais, é justamente mostrar qual é o nosso intuito aqui. Nosso intuito é estar proporcionando um momento de informação, de agregação de valor e de liberdade de pensamento. A gente está aqui tentando trazer... A gente tem tanto eu, quanto o César, quanto o Juan, quanto o Rafael... Temos um certo privilégio de saber essas coisas e a gente acredita que só saber dessas coisas pra gente ficar guardado não serve de nada. A gente tá aqui pra, estamos te dando aqui informação. Então, essa é a ideia do Senta lá Vem Cash. É muita história legal, é muito conhecimento legal. Muitas vezes às vezes a gente tá aprendendo. Principalmente. E, a gente, com certeza, a gente compartilha o que a gente está aprendendo, porque a gente vê que é interessante. E eu acho que é muito salutar. Gostei. Aí o cara falou bonito. Eita. Alguém traduz aí o que é salutar? Lembrei da minha supervisora nos relatórios, mas deixa pra lá. Nem parece que vende anel. É porque você não sabe quanto vender anel é salutar. Saudável. Tá a hora, pessoal, escutando podcast lá no Google. Salutar. Gente, é bom aprender uma palavra nova. Pronto, já sei o que eu vou fazer. Todo dia uma palavra nova. Todo podcast é uma palavra nova. nova. Ou duas, ou três. Você que está fazendo o seu TCC, final de ano, lembre, existe a palavra salutar, viu? A gente só não sabe pra que serve. Serve pra comprar anéis, pelo visto. Eu acho que pode chegar a esse patamar, né? Bom, pessoal, então esse foi mais um Bom, pessoal... Esqueci o nome do podcast. Errou!
You don't live the world. Esse meme é muito bom. Bom, pessoal, a gente está encerrando o nosso primeiro podcast. Bom, pessoal, a gente está encerrando nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Calma. E fica aí a dica. Esse assunto não é só um assunto que a gente está jogando para vocês. Espero que vocês também possam estar entrando nas nossas redes sociais e jogando o que vocês acham sobre esse assunto. A gente está aberto para conversar, para discutir sobre o tema. Muito obrigado. O que vocês acharam desse primeiro podcast, galera? Assim que eu chegar em casa, eu vou Tomar um banho, tá quente de uma merda. Verdade, bem lembrado. E vou ouvir esse podcast. Dá o prazer ouvir vocês de novo. É sério. Você não sabe o quanto... Gente, é porque vocês não estão aqui. Poxa, você tá na fim de 3 beldades dessa. Obrigado. Eu vou receber esse elogio. Beldades. Vai, mas faz a propaganda do Matheus logo aí, sim, mano. Verdade. Gente, Não, ficou combinado. Não, mas fora aí. Tinder. Não, gente. Mas ainda bem que ninguém tá vendo nós, né? Porque Beldades do conhecimento. beldades do conhecimento. Belos cérebros. Podia ser um novo podcast. Beldades do conhecimento. Dá pra abrir um crossover aí. Dá pra fazer Olha aí, ó. Dá pra fazer um quadro dentro desse podcast, né? Beldades. Ô, pessoal, cadê as beldades? Anota Do isso. conhecimento. Conhecimento. Cadê as beldades do conhecimento? Pô, galera, pegou pesado. Senta que lá vem quer. As beldades do conhecimento estão ouvindo. Só. Vai que, né? Surge uma nova pretendente. Matheus quer casar. Matheus tem 23 anos. Ele é um moreno. Estudante de engenharia. Cor de caramelo. Caso você esteja procurando um pretendente, ligue. E caso você esteja procurando um anel, E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai estar interagindo com o público. ou não, né? No primeiro podcast ninguém sabe nada, não. Verdade. Sabe ninguém se alguém vai escutar isso. Então Se é você isso. escutou até aqui, você ganhou R$1 milhão. Se você sobreviveu até aqui, não perca o nosso próximo. E é isso, pessoal. E pra aquele guerreiro, pra aquela guerreira que aguentou até aqui, tem uma surpresinha que só você vai saber em 3, 2, 1. Encerra, caralho. Eu não quero dar nada não, pô. Eu pensei que você ia fazer uma imitação.